Olá! O podcast A Saúde é Coletiva está de volta em nova temporada, a terceira. Eu sou Beatriz Pasqualini e sigo aqui te acompanhando em mais essa produção da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Vão ser mais 8 episódios quinzenais, publicados às terças-feiras alternadas. Sim, a gente agora mudou o dia de publicação, então não esquece. Terça-feira, semana sim, semana não. E nessa estreia, em 2025, a gente vai falar de um assunto que tem estado no foco dos noticiários desde o início do ano. Assim que tomou posse nessa segunda, Donald Trump anunciou uma série de ordens executivas que são decretos presidenciais. Então são medidas que retiram o país da Organização Mundial da Saúde. A agência disse que espera que ele mude de ideia. Um porta-voz afirmou que a OMS quer ter um diálogo construtivo com o novo presidente americano para o benefício dos americanos e de todas as pessoas ao redor do mundo. Hoje, no centro da nossa entrevista, está a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que agora, em 7 de abril, fez 77 anos. Ela é subordinada à ONU e tem sede em Genebra, na Suíça. Lembrando que a OMS coordena os esforços entre diversos países para controlar surtos de doenças e também patrocina programas para prevenir e tratar enfermidades ao redor do mundo. Para falar sobre a polêmica saída dos Estados Unidos da OMS e os impactos disso no mundo e aqui no Brasil, eu conversei com a pesquisadora e abrasquiana Deise Ventura. A notícia tem um impacto avassalador no campo da saúde global. Haverá tentativa de algum tipo de aliança internacional rival à OMS. Bom, se você ainda não segue o nosso canal nos tocadores de áudio, vai lá e ativa o sininho para receber as notificações dos novos episódios e não perder nenhum conteúdo dessa temporada. Então bora para a entrevista especial de hoje. A saúde é coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje a nossa convidada especial é a pesquisadora Deise Ventura, que já esteve aqui no podcast dando dica cultural na nossa primeira temporada. Oi Deise, tudo bem? Bem-vinda de volta ao A Saúde é Coletiva. Tudo bem, é uma alegria estar de novo aqui. Bom, gente, a Deise é jurista especializada no tema da saúde. Ela é professora titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde é vice-coordenadora do doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade. Ela também é vice-diretora do Instituto de Relações Internacionais da USP, onde é professora do programa de pós-graduação. A Deise também já escreveu mais de 15 livros, entre eles Saúde de Migrantes e Refugiados e Direito e Saúde Global, o caso da pandemia de gripe A, H1N1. Bom, Deise, aqui na nossa entrevista hoje, no centro da nossa conversa vai estar a Organização Mundial de Saúde, a OMS, então vou passar algumas informações para os nossos ouvintes só para a gente partir do mesmo ponto, né? A OMS agora em 7 de abril vai fazer 77 anos, é um organismo subordinado à ONU e tem sede em Genebra, na Suíça. A OMS tem como objetivo geral promover ações de saúde em âmbito internacional e entre as missões está coordenar os esforços internacionais para controlar surtos de doenças e patrocinar programas para prevenir e tratar enfermidades ao redor do mundo. Bom, vamos falar sobre os últimos acontecimentos. O presidente Donald Trump ameaçou e cumpriu, né? Ele anunciou que os Estados Unidos vão sair da OMS. Os Estados Unidos, inclusive, é um dos principais financiadores da organização, que tem ao todo 194 Estados-membros. Mas recentemente, inclusive, o Trump disse que pode reconsiderar a decisão se tiver que passar menos dinheiro para a OMS ou se tiver a nomeação de um estadunidense para o comando da Agência Global de Saúde. Deise, o que uma notícia como essa significa para o mundo? E aqui para o Brasil, ela tem algum impacto mais específico? A notícia tem um impacto avassalador no campo da saúde global, nessa esfera de tomada de decisão, de produção acadêmica conjunta, de implementação de programas de prevenção e resposta a doenças específicas, de cooperação entre os estados em matéria de saúde. Isso que nós chamamos de saúde global hoje
sofre um verdadeiro terremoto com a saída dos Estados Unidos, embora ela fosse absolutamente prevista. O Trump já havia feito isso no seu primeiro mandato, ele já havia notificado a retirada dos Estados Unidos da OMS, que só não se consubstanciou porque o Joe Biden foi eleito e, portanto, foi a alternância de poder que garantiu que os Estados Unidos continuassem na OMS. A questão do financiamento é a mais comentada e ela é uma realidade. Os Estados Unidos hoje respondem por cerca de 18% do orçamento da Organização Mundial da Saúde. Se nós pensarmos nas contribuições obrigatórias, são aqueles recursos que todos os estados partes são obrigados a pagar para manter a organização, e essas contribuições obrigatórias são extremamente importantes, e isso cria um fundo comum. Desse total, cerca de 22% do orçamento era, até esse biênio 2024-2025, pago pelos Estados Unidos. Mas o orçamento da OMS também é constituído, e em sua maioria atualmente, por contribuições voluntárias. Essas contribuições voluntárias podem vir dos estados, mas também vem de outros financiadores, vem de fundações como a Fundação Bill e Melinda Gates, vem do Rotary Club, vem de indústria. Ela pode vir, as contribuições voluntárias podem vir de outros atores que não são os estados. Qual é a diferença entre contribuição voluntária e contribuição obrigatória? É que na contribuição voluntária o doador determina para que será utilizado o dinheiro que ele dá. Em geral, as contribuições voluntárias dos Estados Unidos vão para HIV/AIDS, erradicação da poliomielite e preparação e resposta a emergências de saúde. Então, é real a preocupação com o financiamento. Quem assumirá esse lugar? Quando o Trump suspendeu o repasse de recursos à OMS no seu primeiro mandato, um país que assumiu uma responsabilidade importante foi a Alemanha. Agora, nós vimos o resultado das eleições na Alemanha, que nos dão a entender que não haverá força política suficiente daqueles que entendem que a OMS é importante e que o financiamento que os Estados Unidos retirarão deve ser suprido por outros atores. É uma incógnita. Agora, a questão vai muito além do financiamento. Me parece que o impacto, talvez o mais duradouro e o mais nefasto, que é o ataque às organizações internacionais de uma forma geral e à Organização Mundial da Saúde de forma específica, porque ela defende que as políticas públicas de saúde em qualquer país do mundo devem ser baseadas em evidências científicas. Se nós imaginarmos, por exemplo, um telejornal que nós assistimos todos os dias, é muito pouco provável que a OMS não seja citada ao menos uma vez em qualquer noticiário em qualquer país. Por exemplo, quando a gente diz que a temperatura está muito elevada e isso representa um risco para a saúde, provavelmente é um padrão da OMS que vai ser citado. Quando a gente diz que a poluição do ar está em níveis elevados, a gente vai usar o referencial da Organização Mundial da Saúde. Quando a gente falar da presença de uma substância, seja no ar, seja no sangue humano, a gente vai dizer, por exemplo, o índice de chumbo tolerado pelo organismo humano é tal, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos algo muito importante aqui, que é esse discurso feito pelo Donald Trump de que a retirada da OMS vai determinar uma nova política dos Estados Unidos em matéria de saúde, que ele buscará outros aliados confiáveis para cooperar e para restabelecer o que ele chama de verdade biológica. O gênero neutro foi reconhecido, inclusive, no governo Biden, que estão agora sob ataque nessa gestão Trump, com ele nessa incursão dele para encontrar uma verdade biológica, que ele nunca vai encontrar, né, William? Porque a verdade biológica de gênero não existe, né? É uma invenção da sociedade ocidental cristã, essa ideia de que o gênero e o sexo são a mesma coisa. Por exemplo, quando o nome já assusta, né? Nossa, verdade biológica é algo apavorante, porque quais são os pontos de dissenso do Donald Trump, não só com a OMS, mas com todo o sistema das Nações Unidas? É o fato de que o sistema das Nações Unidas, nas últimas décadas, consagrou um conjunto importante de direitos.
Então, esses direitos de grupos vulneráveis, direitos de imigrantes, de refugiados, de apátridas, direitos das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, direitos das pessoas LGBTQI+, questões importantes em matéria de combate à discriminação racial, enfim, todo esse ordenamento que se construiu e programas internacionais que vão nesse sentido, que buscam fortalecer estados e organizações não governamentais que promovem esses programas, tudo isso se baseia em evidências científicas que nem sempre agradam governos de extrema-direita e desagradam frontalmente o governo de Donald Trump. Quando a gente fala de política de drogas, né, de combate a drogas, as evidências científicas vão contra o discurso securitário que propugna que a repressão é a melhor forma de combater as drogas. Então é preciso desacreditar os cientistas que afirmam isso. A Fiocruz, há poucos anos atrás, foi muito atacada, por exemplo, em relação aos estudos que apresentou e que mostravam que o caminho para, de fato, combater o tráfico de drogas não era aquele que estava sendo adotado pelo governo da época, que era o governo do Bolsonaro. A questão das pessoas trans é um outro exemplo muito importante. A ciência vai recomendar que os sistemas de saúde protejam as pessoas trans, que assegurem o direito à transição, que assegurem condições dignas de vida e de acesso à saúde às pessoas trans. Mas esses partidos radicais de extrema-direita, eles não podem tolerar que a ciência diga que a política pública deve ser de proteção às pessoas trans. E aí nós podemos fazer uma lista de temas, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, sugere a descriminalização do aborto. Ela sugere a descriminalização do aborto não porque ela faça política, não porque ela seja abortista, como dizem diversos líderes políticos extremistas, mas porque a Organização Mundial da Saúde tem dezenas de estudos que evidenciam e fundamentam cientificamente o fato de que quando nós descriminalizamos o aborto e nós facilitamos o acesso ao aborto seguro, o número de abortos cai nos países que promovem essas políticas. Quanto mais informação e quanto mais liberdade nós temos em matéria de direitos sexuais e reprodutivos, menos necessário é fazer um aborto e ainda menos fazê-lo em condições ilícitas. Então, me parece que esse é um impacto muito forte e nós temos que estar muito atentos porque é o momento de defender a Organização Mundial da Saúde. Desacreditar a Organização Mundial da Saúde nesse momento é desacreditar a ciência e é também desacreditar a cooperação internacional e semear a falsa ideia de que algum de nós pode estar seguro se não existir cooperação internacional. É evidente que ninguém mais faz política de saúde sozinho. A Covid-19 só não ensinou para quem não quer aprender que de nada adianta nós termos políticas de saúde nacionais que não são coordenadas, que não estão dialogando com o resto do mundo. Desde o que você falou agora eu entendi porque que você começou falando que é um terremoto, né, realmente, essa notícia. E aí esse terremoto chega como aqui no Brasil? De que maneira a gente pode sentir os efeitos dessa saída dos Estados Unidos da OMS? Embora nós não tenhamos ainda um montante preciso para dizer o Brasil perdeu tantos milhões em financiamento de pesquisa ou financiamento de programas, o que nós podemos claramente identificar é que o Brasil é impactado por ser um país extremamente suscetível à campanha anti-ciência. Nós vivemos isso na carne durante a pandemia de Covid-19. Nós tivemos uma experiência concreta de instrumentalização da máquina pública a favor de notícias falsas, a favor da contestação de evidências científicas, inclusive o ataque ao OMS, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a anunciar que o Brasil estava considerando a possibilidade de se retirar da Organização Mundial da Saúde. Então eu acredito que, além do mesmo modo que para o mundo em geral, além da questão financeira, além da suspensão de determinados programas, nós também temos um impacto político e potencialmente um impacto eleitoral importante. Você sabe que eu ia te ouvindo aqui, ia lembrando, né? É impossível a gente falar sobre
os efeitos da pandemia e não lembrar das nossas experiências pessoais, né? Então é um assunto muito recente, muito sensível. E aí eu queria aproveitar, e já que você falou que a gente tem que um caminho é defender a OMS, eu queria resgatar aqui um texto que você publicou recentemente no Jornal da USP e que, inclusive, a gente vai deixar o link na descrição deste episódio para quem quiser ler, e que você fala sobre esse assunto e diz, abre aspas, longe de ser perfeita, porém, a OMS é imprescindível, fecha aspas. Queria te ouvir sobre duas coisas. O que faz dela imprescindível? Você já colocou algumas coisas aqui, mas a gente pode aprofundar. E por que você acha que ela está longe de ser perfeita? Por que a OMS é imprescindível? Ela surge no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, como a organização que vai coordenar a ação internacional no campo da saúde. E ela passa, então, a agir no campo da saúde, embora não seja a única, porque o Banco Mundial atua na área da saúde, porque a Organização Internacional do Trabalho tem interfaces com a saúde, enfim, praticamente todas, a Unesco, praticamente todas as organizações internacionais têm alguma incidência sobre temas de saúde. Mas qual é a peculiaridade da Organização Mundial da Saúde? É que a sua perspectiva principal é a saúde pública. É muito diferente de pensar, por exemplo, numa instituição financeira internacional que está financiando um programa de saúde. A lógica do Banco Mundial é outra lógica. A lógica do Fundo Monetário Internacional é outra lógica. Mesmo uma organização como a Organização Internacional do Trabalho, ela vai olhar as questões sob a perspectiva das relações de trabalho. Quem é que vai olhar sob a perspectiva da saúde, que, como a própria Constituição da OMS define como o maior estado de bem-estar possível de ser alcançado, é a Organização Mundial da Saúde. Então, a forma dela ver os temas, a forma de agir é orientada pela saúde pública. Esse é o valor principal. Então, essa é uma questão que constitui a singularidade da Organização Mundial da Saúde, além do fato de ter 194 Estados-membros, de ter também no âmbito do Regulamento Sanitário Internacional, que é uma das normas mais importantes que ela produz, que o Regulamento Sanitário Internacional é a norma que visa combater a propagação internacional das doenças, é extremamente importante. Essa norma tem 196 Estados-membros, os 194 da OMS e mais Liechtenstein e Santa Sé. Então são normas de grande abrangência e eu poderia talvez dar exemplos, saindo um pouco dos temas que nós mencionamos até agora. Nós poderíamos citar um grande trunfo histórico da Organização Mundial da Saúde foi a erradicação da varíola. A OMS desenvolveu historicamente um papel importante no combate a doenças específicas, mas muito além disso, quando nós pedimos um atestado médico, ali vai aparecer a classificação internacional das doenças, a doença que vai ser apontada para nos dar uma folga, para nos dar o tempo de nós nos recuperarmos, vai ser o código que está previsto na classificação internacional das doenças elaborada pela Organização Mundial da Saúde. Aquela regra... Agora quem não conhecia a impacto da OMS da sua vida privada, agora entendeu tudo. E muitos outros nós temos. A lista de medicamentos essenciais que é elaborada pela Organização Mundial da Saúde, quando a gente vê a inclusão de um medicamento na lista de medicamentos essenciais, imediatamente a gente vai cobrar do governo nacional que ele inclua também esse novo medicamento na lista dos medicamentos essenciais nacionais. Quando nós estivermos questionando a qualidade dos alimentos, nós vamos citar o Códex Alimentários, que é um compêndio de normas sobre qualidade de produção de alimentos que é elaborado pela Organização Mundial da Saúde junto com a FAO. Então, pode não ser perceptível no nosso dia a dia, mas a Organização Mundial da Saúde é extremamente influente em todo o setor saúde, seja por padrões de qualidade, seja por evidências científicas que ela compartilha, e isso provém de comitês de especialistas, em sua grande maioria especialistas independentes, que integram esses comitês, que discutem e às vezes até produzem evidências científicas. Isso se construiu ao longo de décadas. Ela é insubstituível. A Organização Mundial da Saúde é insubstituível, não tem como refazer
uma história, e com o avanço da medicina, com o avanço da pesquisa, com o avanço da tecnologia, é impossível refazer essa história. E o mais irônico é que toda essa história foi feita com uma grande participação dos centros de pesquisa dos Estados Unidos, com financiamento norte-americano. É impossível dissociar a história da Organização Mundial da Saúde da história das instituições sanitárias norte-americanas. Então, é terrível para os Estados Unidos essa perda de espaço, essa perda de influência também. Os Estados Unidos deixarão de ter influência nesses âmbitos, deixarão de obter informações importantes sobre os outros países. Claro que tem um impacto negativo, a gente falou do impacto negativo sobre o mundo, do impacto negativo para o Brasil, mas para os Estados Unidos, essa atitude do Trump também tem um impacto muito negativo. Obviamente para aquelas pessoas que estão preocupadas com a ciência e que estão preocupadas em proteger a saúde pública, né? Que não é necessariamente o caso do presidente Donald Trump. Mas existe a função regulatória, não se trata de normas necessariamente obrigatórias. Nós temos uma importante, que é a Convenção Quadro de Controle do Tabaco, que foi adotada em 2003, na qual o Brasil teve um papel muito importante. O embaixador Celso Amorim presidiu essas negociações e depois que ele deixou a presidência dessas negociações para assumir um cargo no governo brasileiro, o embaixador Seixas Correia seguiu presidindo o órgão intergovernamental que elaborou a Convenção Quadro de Controle do Tabaco, o Instituto Nacional do Câncer, a Fiocruz. Diversas organizações brasileiras tiveram um papel importantíssimo nessa que é a grande articulação internacional de controle do tabaco, que é a Convenção, que tem, como qualquer norma internacional, tem dificuldades de efetividade, de implementação, mas que mudou a cara do combate ao tabaco no mundo, né? Mas muito além dessa convenção, que é mais conhecida, são padrões do dia a dia que ela nos fornece e é tudo isso que a torna imprescindível. Agora, por que ela não é perfeita? Talvez, para dizer de uma forma muito simples, a Organização Mundial da Saúde é mais enquadrada pelos estados do que ela é capaz de enquadrar os estados. Porque ela não tem, como nós falamos sobre financiamento, ela sobrevive do financiamento que é feito pelos estados. As contribuições obrigatórias vão ficando cada vez menores em comparação ao orçamento total. Então, essas contribuições obrigatórias em relação às quais a própria direção da OMS pode definir prioridades, elas vão ficando cada vez menores e crescem as contribuições voluntárias, que são aquelas em que o doador diz para que vai ser utilizado o dinheiro. Então, com isso, os países e outros doadores vão levando a OMS a atuar nos temas para os quais existe dinheiro e não são necessariamente aqueles que ela considera que são temas prioritários. Então, a OMS precisa forjar consensos que são muito difíceis de se constituir politicamente. Claro que essa necessidade de compatibilizar interesses diversos faz com que ela seja menos rápida do que a gente gostaria, que ela seja menos eficiente do que a gente gostaria. Claro que nós gostaríamos que a OMS pudesse impor políticas baseadas em evidências científicas em determinados locais onde a gente sabe que existem violações importantes de direitos humanos. Mas ela não pode, os estados não deram a ela essas competências, né? Então a Organização Mundial da Saúde, ela desfruta da confiabilidade do trabalho que realiza por ser baseado em evidências científicas. Ela não tem poderes, ela não tem dentes. A gente usa muito em relações internacionais essa expressão. É uma organização internacional que não tem dentes. Ela não pode punir e nem impor. Nós temos aí algumas dezenas de estados que não possuem um sistema de saúde organizado. São países que, por conflitos armados, conflitos políticos recorrentes ou por desinvestimento no setor público da saúde, não tem nem um conjunto de profissionais da saúde habilitados e nem uma estrutura que permita organizar uma resposta a uma emergência como foi a Covid-19. Esses países só têm a OMS. Eles podem atuar na área de saúde graças à cooperação promovida pela Organização Mundial da Saúde e as referências, os cursos, as formações que são prestadas pela Organização Mundial da Saúde, que obviamente não são os ideais. A gente gostaria que
fossem muito mais numerosos, mais qualificados, mais rápidos, mas são o que a organização pode oferecer dentro das condições, das enormes dificuldades que ela enfrenta. E nós temos que nos perguntar, a quem nós teremos se a OMS deixasse de existir repentinamente? A quem nós teríamos para coordenar a atuação internacional em saúde? O que a gente imagina que o Donald Trump venha a fazer, que ele já fez no seu primeiro mandato, é a tentativa de constituir uma aliança internacional conservadora, que ataque os direitos que foram conquistados através dos tratados internacionais e que têm uma grande difusão no direito de cada um dos estados que integram o sistema onusiano. Então, o que nós imaginamos é que haverá a tentativa de algum tipo de aliança internacional rival à OMS e que vai então propor outras políticas de saúde baseadas em outros valores. Um desses valores seria então o da verdade biológica. O que é a verdade biológica para o Donald Trump? Isso é um elemento muito importante que esteve presente no discurso de posse do presidente Trump, inclusive, que é dizer só existe o sexo masculino e o sexo feminino. Não existe outra possibilidade. E é por isso que eu considero que a Organização Mundial da Saúde deve ser fortalecida. Ela deve sim, com certeza, avançar em muitos temas, ser mais rápida e mais ativa em diversas questões, deve cada vez mais se orientar pela proteção de grupos vulneráveis, pela proteção dos direitos humanos, pela busca da equidade entre os estados. Mas quando nós dizemos, por exemplo, que ela não conseguiu distribuir de uma forma mais equitativa e mais eficaz as vacinas contra a Covid, por exemplo, é ela responsável? O diretor-geral da organização, o Tedros Adhanom, chegou a falar de um apartheid vacinal. Quem não cumpriu a recomendação da OMS e as tentativas de negociação da OMS para que existisse uma melhor distribuição das doses de vacina? Foram os países ricos. A Organização Mundial da Saúde, certamente, ela pode cometer erros e não ser perfeita, mas o erro da OMS é melhor que o acerto da extrema-direita. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque a verdade biológica das extremas-direitas é de fundo religioso, é de fundo ideológico e pode causar danos terríveis, inclusive irreversíveis, à saúde das populações, à saúde do ambiente, à saúde animal. Ou seja, é uma catástrofe que a gente tenha recursos públicos, o aparelho do Estado voltado a políticas que não se orientam por evidências científicas e sim por convicções religiosas, ideológicas ou até mesmo interesses eleitorais mais imediatos. Bom, Deise, é muito esclarecedor te ouvir e a gente já está chegando no final da nossa entrevista, mas eu não tenho como sair dessa entrevista sem uma síntese sua do que é possível fazer, do que é preciso fazer, desde o ponto de vista aqui do Brasil. E aí, se você puder já se despedir dos ouvintes, a gente encerra. Olha, eu vou me despedir dos ouvintes deixando uma tarefa, que é uma tarefa muito importante, que é defender a saúde pública. Isso nós temos que fazer desde o nosso círculo pessoal mais imediato até a nossa adesão a projetos coletivos, iniciativas coletivas, porque nós vivemos um momento crucial na definição daquilo que será a saúde pública, do que será o sistema de saúde no nosso país e também no mundo. Então, é um dever que nós temos e que engloba também, no meu modo de ver, o governo federal. Nós temos uma possibilidade de ocupar esse espaço de liderança que está sendo abandonado pelos Estados Unidos. Nós temos tradição para isso, o Brasil tem programas de saúde que são referências internacionais, o Brasil tem uma atuação em saúde que foi muito intensa em diversos períodos importantes e creio que algumas propostas que foram feitas pelo Brasil no G20, por exemplo, foram nesse sentido de reforçar a autonomia dos países do sul global em matéria de fabricação de insumos, de produtos de saúde, de um modo geral, inclusive de vacinas, para que nós possamos reduzir a nossa dependência em relação aos países ditos desenvolvidos. Então, o que nós devemos fazer, me parece que está interligado na nossa
esfera individual dar importância à saúde, dar importância inclusive à atuação internacional do Brasil em saúde, e o Brasil precisa defender a sua história, o seu acervo, os princípios do SUS, as práticas que nós temos estabelecido, nossos programas de estratégia de saúde da família, agentes comunitários de saúde, tudo que constitui a singularidade brasileira de ter o maior sistema público de saúde do mundo em desenvolvimento. O Brasil precisa exercer a liderança e ocupar esse espaço, reforçando a importância da OMS, mas justamente levando a OMS para um caminho melhor, que é o caminho da busca da equidade e o caminho de refletir também interesses do sul global, interesses dos países de média e baixa renda, contando que essa retirada dos Estados Unidos será um momento que vai enfraquecer a influência dos países ricos que tradicionalmente tiveram um enorme protagonismo na OMS. Mas é uma tarefa de todos nós. Bom, tarefa tá dada pra gente. Queria te agradecer, Deise. Obrigada pela sua participação no podcast. Muito obrigada. Sempre uma enorme satisfação ter a oportunidade de falar desses temas que são muito pouco conhecidos. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. E você sabe que a produção deste podcast só é possível com o seu apoio. Se você ainda não se associou à Abrasco, fortaleça a saúde coletiva. Todas as informações e valores estão no site abrasco.org.br. Inclusive, tem desconto especial na livraria da Abrasco para associados, hein? Lá você encontra o livro da Deise Ventura, Saúde de Imigrantes e Refugiados, da editora Fiocruz. Quem é associado só paga R$ 17,85 pela compra do livro físico, enquanto durar o nosso estoque. Ele foi escrito em coautoria com a Verônica Yujra e aborda a saúde como um direito humano para as comunidades de imigrantes e refugiados. Lá você também encontra relatos de experiências de rodas de conversas e sensibilização entre gestores e trabalhadores da saúde em unidades com grande fluxo de imigrantes internacionais aqui no município de São Paulo. O link para comprar o livro está na descrição deste episódio no seu tocador de podcast. O A Saúde é Coletiva volta em 22 de abril, uma terça-feira, com mais um episódio desta nova temporada. O A Saúde é Coletiva é o podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro e edição e participo da coordenação deste podcast, junto de Ártemis Caldeira Brant e Thiago Barreto. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.